Olá, pessoal do sexto ano, professor Marcelo aqui. Bom, pessoal, vim passar o conteúdo da semana, tá? Hoje a gente meio que vai fazer uma junção do que a gente vem aprendendo aí nos últimos dias, e vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer, tá? A gente vai pegar um pouco do que a gente fez lá na nossa prova, sobre a arte abstrata e tudo mais, e vai falar um pouco também do que a gente já falou sobre os elementos visuais, né, que tem ali nas artes plásticas, nas artes abstratas, tá? Não só abstratas, mas um pouco em todas, tá? Então, nossa aula de hoje, ela vai ser sobre a composição visual. Espero que vocês estejam vendo aí a minha tela, tá bom? E assim, eu coloquei aqui uma historinha, né, mais ou menos, só para a gente entender, para a gente compreender como funciona uma composição visual, tá? Como é que a gente constrói uma obra de arte. Quando você vai sair, você é convidado para ir a um lugar, por exemplo, aí você vai lá e pensa, aí tem uma roupa, ou eles dizem para você que tem um tipo de roupa para você ir, mas se não tiver, você vai pensar nessa roupa, certo? Aí você vai entrar no seu guarda-roupa, vai olhar o guarda-roupa, e vai pensar em montar o seu look, né? Montar, vou com essa calça, combina com essa blusa combina com esse sapato, vou botar essa bolsa, ou não vou usar a bolsa que eu não quero, né? Estou falando no caso das meninas. Vou pentear o cabelo assim, cabelo assado, vou fazer essa maquiagem, vou fazer menos maquiagem, e os carinhas vão lá, vou botar essa blusa aqui, essa camiseta, né, esse shortinho, essa bermuda, e vou assim, sabe? Quando você faz isso, quando você está pensando nisso, você está compondo o seu visual, né? Você está compondo o seu visual de acordo com, com a festa, com o evento que você tem para ir, certo? Bom, com as obras de arte acontece a mesma coisa, né? Quando um artista ele vai compor o, a sua arte, vai compor o seu trabalho, ele tem que pensar previamente, ou tem que estudar previamente para que ele chegue numa composição final. Ele precisa pensar nos elementos que compõem, que vai compor a obra dele. É a mesma coisa que a gente faz, né? Que é, por exemplo, quando você pensa que você vai sair, você vai se arrumar, você pensa nos elementos que vão fazer você ficar bem, ficar bonito, né? Ficar cheiroso, enfim, aquela coisa toda. É isso, tá? Vamos supor aí que os elementos aí do seu visual, né? Quando você vai se vestir e tudo mais, seriam a calça, a roupa, a blusa, né? O penteado, a maquiagem, ou o perfume, né? Uma bolsa ou não. Isso compõe o visual que você vai sair naquele dia, né? E a obra de arte, no caso, falando artisticamente, é o mesmo caso, só que na obra de arte é aqueles elementos que a gente já viu na aula passada, né? Que são a linha, a cor, bateu o branco agora, a forma, né? E tem esses elementos, eles que vão dar a sustentação da obra de arte. O artista, quando ele vai fazer uma obra de arte, né, ele vai usar esses elementos, ele vai escolher um elemento, vai escolher o outro, e assim ele vai formar a sua imagem, né, formar aquilo que ele quer demonstrar, ou que ele quer passar, tá? Aqui no texto eu estou falando um pouco disso, eu criei um pouco dessa historinha para que vocês possam entender, né? Mas só para a gente fazer essa analogia do que é composição visual, tá? Onde usa a composição visual? A composição visual, principalmente, ela é usada, claro, no meio artístico, né? Aí nas obras de arte, né? Pintores, escultores, performer, né? Desenhistas, ilustradores, enfim, tem toda essa gama, né? O design gráfico, né? O design de moda, toda essa gama artística, ele vai usar esses elementos visuais que a gente já falou, né? Que aí a cor, cor, a tonalidade, a linha, a forma, tem mais um que eu não estou lembrando agora, mas eu acho que vocês vão conseguir lembrar, tá? No todo, eu espero que vocês entendam como é compor visualmente, né? O que é uma composição visual. É justamente você
fazer escolha de determinados elementos que compõem as artes visuais e utilizá-lo eles no seu trabalho, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui é aquilo que eu estava falando, né? Pô, os pais sabem que o artista, quando produz uma obra, faz exatamente o que a gente faz, né? Quando ele compõe uma obra, ele junta os elementos que satisfazem ele, vão satisfazer aquela obra em si, tá? Essa composição poderá ser uma pintura, uma gravura, uma escultura, um desenho, um grafite, um cartaz, uma instalação, uma arquitetura, um recorte e colagem, por aí vai, tá? Todas as formas de expressão artística, elas estão ali ligadas nas artes plásticas, certo? Bom, e se eu pegar e mostrar um pouco desse trabalho aqui, né? Ele é um trabalho de colagem, tá? Do Hamilton, Richard Hamilton, o nome do artista, tá? Ele tem a composição dele, ele usa a colagem, ele usa diversos elementos recortados e ele junta isso na obra dele, tá? A gente vê aí várias figuras que parecem um pouco aleatórias, mas ele acaba criando a sua linguagem aqui, a sua expressão nessa imagem, tá? Utilizando a colagem, tá? Então, nós temos aí figuras bastante... formas figurativas, né? Basicamente no todo. Temos ponto, né? Aqui, ó, nas paredes e tudo mais. Temos a perspectiva também. Então, ele trabalha diversas coisas, diversos elementos aqui na obra dele, tá? Esse é só um exemplo do que pode ser uma composição visual. Ele é um pouco mais complexa essa, tá? Desculpa. Mas ela, embora ela traga bastante elementos, né, ela tem a composição dela pronta, pensada pelo artista, tá bom? A ideia não é nem analisar isso, nem nada, tá? Que eu até vou mostrar um vídeo ali mais para frente para vocês, vou ver se eu consigo mostrar esse vídeo, tá? Mas é só para que vocês entendam. Aqui é mais um exemplo, tá? De uma composição visual que o artista, o Keith Haring, né, ele vai utilizar apenas linha, ponto e algumas formas, né? Ele não vai usar todos os elementos, é claro, e a cor também com o amarelo ali, mas ele também usa bastante elementos aqui no meio, né? A gente vê aí as linhas muito sobressaltadas, que formam as figuras que ele quer, né, desejadas. Outras, ele cria elementos em que asseguram uma figura ou outra, né? Eles têm uma ligação com as figuras. A gente vê aqui um disco voador, né? Um cara aqui parece que ele está sendo abduzido. Enfim, tem diversas interpretações nisso. A gente tem círculos, né? Que vai para o lado da forma, que é um elemento visual também. E temos a cor amarelo chapado por trás, né? Também, que é bem forte, tá? Essa é a forma como o Keith Haring ele vai tratar o trabalho dele, tá? Indo também aqui para a arte abstrata, esse é um trabalho eu esqueci o nome do artista agora. Enfim, a gente já falou sobre ele, né? A gente já tratou sobre as obras dele na prova, mas é só mais um exemplo, né? De forma abstrata, ele usa diversos elementos visuais que trazem, que compõem a obra dele. A gente tem a linha, a gente tem a forma, a gente tem a cor, a gente tem a tonalidade, né? Porque ele acaba modificando a tonalidade das cores em determinados momentos aqui, né? Tem azul mais claro, azul mais escuro, um laranja mais escuro, um laranja mais avermelhado, né? Aquela ideia de usar o preto e o branco para se acrescentar mais brilho ou tirar ou deixar a coisa mais escura, né? Um outro exemplo aqui que a gente tem esse da Tarsila, né? É um pouco parecido com aquele do Abapuru, não lembro o nome dessa obra, mas a gente consegue ver aqui que ela usa alguns elementos também. Ela usa a cor, né? Ela usa a modelagem da cor, que no caso a tonalidade, né? Que temos laranjas mais escuros, laranjas mais claros, verdes mais escuros, verdes mais claros, e azuis ali também da mesma forma, tá? Ela não usa a linha,
embora a linha esteja presente nas cores, tá? Na modulação de cor aqui, tá? Mas a gente consegue ver os elementos que tem aqui, tá? Ela compôs esse trabalho em cima disso, tá? Eu só queria dar mais um exemplo aqui para vocês sobre o trabalho sobre porque é complexo para a gente mostrar por foto como que a textura, que também é um elemento visual, né, utilizado nas artes plásticas, nas artes visuais, mas aqui a gente consegue meio que perceber isso, tá? A gente consegue ver que é um líquido, né? Que dá a sensação de algo líquido, algo brilhoso também, como se fosse dourado. Mas a nossa ideia, um pensamento, né? A ideia de que eu sei como é o toque disso dali, né? Eu imagino que parece que ele é mole, né? Que ele é molhado, que ele brilha, né? Que é liso também. Então, essa é o lado da textura. A textura é um pouco mais complexa de se mostrar numa foto, né? É preciso você estar de frente com a obra para que a gente possa saber qual a textura que ele quer passar para a gente, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou passar um vídeo aqui que ele vai falar de uma forma bem legal também o que vem a ser a textura, o que não vem, e eu espero que vocês entendam direitinho, tá? Hoje vamos falar sobre
Bom, gente, aí ele falou aqui um pouco, eu acredito que ele se expressou de uma forma melhor que eu até, né? Ele deu aí ponto a ponto, eu gostei um pouco mais de imagem, né? Para que vocês possam entender que possam estar, isso tudo pode estar misturado, né? Ou pode ser apenas um só, né? Um elemento só, isso vai depender muito do artista. Bom, basicamente é isso. Mais para frente a gente vai estudar um pouquinho alguns movimentos que trabalham os elementos da composição visual com muita força, alguns elementos com mais forças, outros com outros. Então a gente vai falar um pouco disso mais para frente, tá bom? Bom, gente, por enquanto é isso. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e até semana que vem, tá ok? Um abraço.